Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através desta nossa live. Sempre uma honra, uma oportunidade muito grande e com alegria das oportunidades que se repetem de nós estarmos aqui e abrirmos mais um ano, que ele seja melhor, até porque cada um de nós carrega dentro de si tudo aquilo que aprendemos, e tudo bem que a gente fez, tudo bem que nós vivemos, há de tornar cada um de nós melhores, e assim, essa nova oportunidade que se abre a todos será também uma grande oportunidade de bem, mas numa sequência evolutiva, num processo de compreensão, onde cada um de nós, por experiência, por vida, por base, temos a honra de fazermos o nosso melhor, termos a honra de, na medida do nosso possível, levarmos adiante esta grande jornada que é a consciência de Deus, nosso Pai. Estamos aí, então, grandes oportunidades pela frente. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Estamos aí em 2026. Há um tempo atrás a gente olhava para frente e achava muito longe. Digo, mas tá louco? Não sei se vamos chegar lá. Mas estamos aqui, né? Estamos iniciando um novo período, um novo ciclo, né? Como tu disseste. Novo sobre alguns aspectos, igual sobre outros. Ontem mesmo, eu brincando com o meu irmão, eu disse, pô, esse ano está tão parecido com o ano passado, que na verdade é isso, né? O que se renova são as nossas expectativas, as nossas oportunidades que se abrem, né, na nossa vida de novo, como mais um chamamento para que cada um consiga fazer essa transformação que precisa fazer. Eu acredito que o grande processo da vida é o transformar-se. É para isso que nós estamos. Se fala tanto de evolução, né? E evoluir é mudar para melhor, aprender, fazer melhor aquilo que já se faz ou o que não se faz, mas dentro de um processo que nos guie de uma direção, de um norte, de uma luz. E a gente sempre coloca que esse norte é Jesus, através do Evangelho. E quando nós começamos a nos debruçar um pouco mais, e existem vários livros, né, além da Bíblia, além do Evangelho segundo o Espiritismo, existem outras obras que nos demonstram essa personalidade de Jesus, e eles meio que mastigam para nós o ensinamento e a vivência dele, e se torna muito mais, vai se tornando mais claro para nós essa vida, esse iluminar que foi essa passagem dele. Foi e continua sendo, porque ele continua vivo, continua existindo, continua nos assessorando sobre as mais diversas formas, e dentro disso é que o início de um ciclo, ele tem a capacidade de nos mexer um pouco. Puxa, se esse irmão continua vivo, continua nos assessorando, o que ele pede de mim? Qual é qual é o sentido, que a gente já falou várias vezes, o sentido da vida, ou o propósito da vida, ou o que eu estou fazendo para essa evolução que eu me proponho, quais são os passos que eu estou dando. Então, e o programa não por nada tem o nome Renascer, que a gente precisa renascer a cada oportunidade. Eu vejo muitas vezes, me observando, que fazer aquilo que eu sou acostumado a fazer, tem coisas que não cabem mais. Não tem mais espaço no mundo.
eu posso até continuar, mas eu estou cada vez mais indo para a beirada, em vez de ir para o centro, em vez de ir para onde a coisa realmente está acontecendo. Então, eu preciso entrar nesse processo de renovação. É por isso que o Evangelho ele é primário, né? E Jesus é o cara. E Jesus ele não fala até em renovação, ele não fala, como eu também falei, evolução. Ele fala em construção, né? Que é bem diferente. Ele fala em construir o reino de Deus. Então, quando a gente fala em construção, existem valores que são primários, né? Tipo assim, a construção ela depende de ti, a construção depende de uma base, né? Como é que tu vai construir alguma coisa em cima? Como é que tu vai construir alguma coisa se tu não faz, né? Se tu não busca, se tu não tem o capital, a estrutura para fazer tudo isso? Então, hoje nós temos assim uma oportunidade grandiosa, né, da questão da inteligência, da questão da ciência, da questão das oportunidades, da questão das facilidades. A gente tem tudo isso, mas se cada um de nós não começar a construir alguma coisa dentro de si, né, fica verdadeiramente difícil tu chegar, né, num ponto onde que tu tenha uma meta, onde que tu tenha um objetivo, porque se tu não tem uma base, né, tu vai parar onde? E essas pedras fundamentais a gente sempre coloca, né? É a lei, Deus nosso Pai, né? É a questão reencarnatória, que é uma lei natural, e a questão espírita, que é uma questão evolutiva, digamos, né? E também natural. Ou seja, existe uma estrutura primária a Deus, certo? Existe uma estrutura, digamos assim, não digo secundária, mas enfim, né? Uma estrutura que organiza, que é a reencarnação, e uma estrutura que delimita, uma estrutura que mostra o funcionamento, que é a questão espiritual. Na casa do Pai existem muitas moradas, né? Para onde é que vai toda essa galera? Eu mesmo, por acaso, né, abrindo o Evangelho, hoje quem abriu foi o Alessandro, né? E abrindo o Evangelho tinha uma folha aqui de radiações. E aqui são todos desencarnados. O que são as irradiações, né? São intenções que são direcionadas para essas pessoas. Aí eu pensei comigo mesmo, onde estariam nesse momento todas essas pessoas? Muitas delas são conhecidas minhas, amigos meus, até em certo ponto esquecidos, porque eu olhei agora isso e me lembrei. Estariam eles aonde? E não estão todos juntos, inclusive. Né? Não. Essa é importante. E todos, assim, por situações totalmente diferentes. A sua vida, os seus desencarnes, o seu conjunto evolutivo, o seu conjunto energético, o seu conjunto kármico, né, que é toda a estrutura familiar. Então, quer dizer, e aí? Né? Então, como é que eu vou construir uma proposta de vida? Como é que eu vou construir uma estrutura, né, dentro de mim, se eu não tenho essas bases de um Deus Pai bom e justo? Jesus diz, né? Qual é que é o pai que o filho pediu um pão, tu vai dar uma pedra? Qual é que é o pai que o filho pediu um peixe, tu vai dar uma cobra? Aí ele diz assim, se vocês que são ruins sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, vosso pai, que é bom. E aí, né, então, eu vejo que existe essa necessidade. E não é puxar a brasa para o nosso assado. Né? Não é... os espíritas, o evangelho. Não é isso. É uma questão de construção. Né? Hoje, a gente fala com os jovens, por exemplo, eles têm uma base muito boa. Né? Até, assim, uma base que eu digo de intelectualidade. Né?
de religiosidade, muitos também. Mas a gente vê que eles vão só até um ponto. E a partir do momento que tu norteia a tua vida em cima desses pilares, né? Todas as tuas escolhas, tudo aquilo que tu faz, está exatamente em cima disso, né? Porque eu vou pedir para ti, o que é moral? Né? A moral Sim. é o discernimento do bem e do mal. Então tu tem que discernir o que é certo e o que é errado. Mas quais os padrões que tu vai colocar dentro de ti para definir isso? O que tu vai usar para definir, né? Exato. Qual é que é a Aí- base? Aí acaba mudando, né? Né? Porque a moralidade para nós é uma coisa, a moralidade lá para um que vive num outro conceito religioso é totalmente diferente. Para eles lá, eles podem casar com mais de uma mulher. A questão cultural, ela muda, Exato. né? Então, Mas ela é humana, essa questão cultural. exatamente. E aí? Humana, não, material, né? Mais Então, que quer humana. dizer, como é que eu construo tudo isso? Então, quer dizer, dia 3 hoje, né? Não ganhamos na Na Mega Mega. Sena. Perdemos o valor que apostamos. E aí? Aí continua a vida, né? Um pouquinho menos. Mas interessante, tu falava ali das irradiações e da questão que às vezes as pessoas questionam, mas é visão espírita. Tudo bem, nós não estamos falando daqueles desencarnados, eu estou falando da minha próxima desencarnação. Para onde é que eu vou? Será que eu tenho claro isso? Ou pelo menos eu tenho uma luzinha lá no fundo que me mostra alguma indicação do que vai acontecer comigo? Se é que eu acredito que eu sou eterno, né? Sim. Porque, na verdade, todo mundo acredita, porque a gente reza para morto todo dia. Então, a gente acredita. Mas a questão é, o que me aguarda depois do corpo? Será que a resposta que eu tenho, ela me satisfaz? Ou será que eu estou simplesmente fazendo alguma coisa do tipo, não quero saber. Agora não me interessa isso, deixa para resolver depois. São questões que, obviamente, para alguns importa, para outros não. Mas isso, a maioria de nós tem esse comportamento, né? Sim. Deixa para quando acontecer a gente vai resolver. Mas Ou isso, alguém resolve. mas isso é infantil. Eu também acho. É infantil. É Falta de infantil. responsabilidade. Não digo responsabilidade, porque a responsabilidade se deve a, né? Mas eu digo, é infantil porque tu não está sabendo te posicionar. Tu, como para ti mesmo. Não responsabilidade em relação a alguma coisa. Não, né? até com relação a mim mesmo, eu digo. Exato, Né? mas posicionamento para ti mesmo. Tipo assim, mas se não há nada de escondido que não venha revelado, quem procura acha, quem bate a porta se abre. Né? Deus é Deus de vivos. Existe todo um conjunto ali. E é infantil, né? Tu não buscar essas respostas. É porque, a nível de consciência, a gente mais ou menos sabe qual é que é a resposta. Né? Porque não tem como servir a dois senhores. Tem que renascer, tem que matar o homem velho. E essa situação que eu estou, ela é confortável. Ela me convém. Uhum. Então eu não quero momentaneamente sair disso. Por quê? Porque se eu passo a ver as coisas de uma forma diferente, eu vou ter que agir também de uma forma diferente. E muitas vezes agir de formas diferentes não me agrada. Eu prefiro às vezes, não digo estar de mal, tu entende? Mas eu prefiro às vezes estar afastado daquela pessoa do que de repente compreender que é necessário que nós andemos juntos. Por quê? Estar afastado é confortável. Eu não preciso mais conviver com ela. É simples. É bom. E veja bem, eu não faço mal a ninguém. E eu não tenho nada contra ela. Né? É uma ilusão. Exato, mas aí vem Jesus e diz, antes de fazer tua oferenda no altar, né, vai e te acerta com o teu irmão. Porque enquanto tu tiver qualquer problemática humana, Deus não está nesse jogo. Né? Ele não vai apoiar, né, essa tua aposta. Por quê? Porque ela não tem base. Né? Qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus. Qual o segundo maior mandamento da lei? O próximo. Então,
Tu sabe o que está rolando e por que tu não te aproxima? Porque é confortável, mas o que manda a lei? Então, a maioria de nós, até por exemplos, até por se nos sentirmos confortáveis, a gente fica nessa situação. Vamos deixar para amanhã, né? Vamos deixar para amanhã. E alguns que sabem um pouco mais ainda dizem assim, eu não estou pronto ainda, deixa para outra vida. Ainda usam mais uma justificativa para ir empurrando. Não, na outra vida eu vou vir mais forte, daí eu... Tá bom? Talvez com menos equipamento, né? Menos ferramenta. Mas para onde tu vai, é onde tu tá. Para onde tu vai, é onde tu tá agora. Uhum. Entende? Se tu acredita que está tudo aqui, que o teu céu é aquilo que te satisfaz, e a partir do momento que tu vai perder tudo isso, né, tu te apavora. Agora, se tu acredita que exista, né, uma continuidade de um processo e gradualmente tu vai te libertando, né, não dando tanta importância a essas coisas que tu vai perder, mais dia, menos dia, tu vai estar mais preparado para essa transição. Porque tu sabe que isso tudo tu vai ter que largar um dia e tu vai para algum outro lugar que tu não tem certeza. Mas, né? E eu estava pensando, né? Obviamente, cada um que faça o seu conceito. Quem são os nossos modelos, os nossos ídolos? São terrenos, são desencarnados, seja lá quem for. Para quem que quando a gente se aperta, a gente chama? Porque nos traz, às vezes, a solução ou o conforto. Porque não adianta eu dizer que Jesus é o meu modelo se eu não sigo. Então, eu sou, seja lá o que for, mas eu não faço nada daquilo. Quem é que eu copio? Quem é que eu baseio o meu dia a dia? Porque a gente copia, né? Então a gente vê, às vezes, uma pessoa e a gente diz, automaticamente a gente se puxa para repetir, às vezes, alguns padrões que aquela pessoa demonstra. Mas quem é aquela pessoa? Ou por que que eu estou copiando ela? Porque ali tu falava, né, de várias questões ali, e do servir a dois senhores. Cada vez que eu exercito o meu egoísmo, eu estou servindo um. E eu estou me afastando do outro. A questão é, será que aquele outro que eu estou me afastando, eu desejo estar perto dele? Ou eu estou satisfeitíssimo só com o meu ego, o meu egoísmo, o meu afastamento que tu citou, né? Daquelas pessoas, de não conviver com elas. Será que é bom isso? Será que aquilo ali está trazendo o que para mim de alimento? Então, são questionamentos que a gente acaba caindo num campo religioso, porque Jesus já tinha dito sobre tudo isso. Ele já tinha nos norteado sobre toda a questão de convivência, de modo de viver, do que a gente precisa trazer à tona de si mesmo para o tal, que não foi nem ele que disse, mas o matar o homem velho, né? O homem velho é aquilo que eu falei antes, que já não cabe mais nas circunstâncias atuais, que eu preciso reciclar ou renovar, porque senão eu vou indo para a beirinha de novo. E hoje quem abriu o evangelho foi o Alessandro e 2026, né, oportunidades novas, situações novas, e naquilo que tu vem colocando, né, desses modelos, olha o que diz o evangelho para todos nós. Muitos os chamados, ele abriu, né? Ele abriu, não obrigatoriamente no capítulo 18, ele abriu na porta estreita, que depois a gente vai ler. Uhum. Mas Jesus diz, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O chamamento é feito a todos. Agora, quem que se escolhe e como tu te escolhe? E por quê, né? Essa é aquilo que tu vinha dizendo. É o que tu vem dizendo. Tá, existem os modelos, mas tu não segue nenhum. Então, quer dizer, tu não está te escolhendo, tu não está te posicionando. O chamamento, ele é aberto para todos. Né? Como até existe a parábola do festim de núpcias, que é linda. Né? Explicativa. Exato, nesse chamamento.
né? Onde muitos são chamados. Mas o que é tu te escolher? É tu verdadeiramente viver aquilo, viver os teus momentos, né? Os teus modelos, os teus exemplos. Então, ele diz aqui, numa outra passagem, né? Ele diz, ó, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena. Então, quer dizer, eu nem li tudo. Ou a gente entende, ou a gente não entende. Continua dando cabeçada. Exato, ou a gente ajusta aos nossos interesses, ou a gente alega ignorância. Essa é a grande verdade. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Então Jesus está falando de duas portas. E uma dessas portas é a porta da vida. E ele diz assim, ó, e o caminho que a ela conduz, que é a porta da perdição, é espaçoso. E há muitos que por ela não entram. O que é? Perdição. O materialismo, o apego. Né? Larga. Exato, e ela é larga e muitos entram. Agora, como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. E o interessante é que ela não vem a ti, né? É tu que tem que encontrar. Não é o pastor que vai te convencer, não é o padre que vai te salvar, não é o espírita que vai te dar a ciência ou a consciência. Nada negativo. É tu. É tu. Né? Então, como a porta da vida é pequena, o que isso significa? Que é aquilo que os espíritos falam para nós. Não, vamos dizer para nós, não, né, Antônio? Sim, nos livros. Falam para quem quiser ouvir. Né? Está lá nos livros. Eu não tenho correção nenhuma. Não estou sabendo de nada. Mas eles nos dizem o quê? Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Enquanto estamos aqui, estamos, entre aspas, mortos. Né? Porque estamos mortos, quer dizer, fadados a um corpo denso, material, que te limita nessa linha. Agora, a verdadeira vida é a vida espiritual. E é a mesma que Jesus está falando. Porque a vida espiritual é permanente, a vida corporal ela é passageira. Temporária. Elas são em etapas. O espírito continua vivo. Se tu pega um equipamento, depende de como tu usa ele, o que tu faz com ele, ele vai ter um tempo de durabilidade. E depois, por isso que ela é verdadeira, né? Exato. E depois desse tempo, o equipamento vai para o sebo e, né, aquilo que move o próprio equipamento vai se ajustar em algum nível. Vai se ajustar. Mas esse princípio ele continua. Então, isso é verdadeiro. Agora, o que era falso era tu acreditar que o teu corpo era a vida. Né? Jogar tudo ali. Exato. Tu acreditar que a vida era por causa do corpo. Não. O corpo é uma consequência do espírito, da própria vida. Por isso que todos nós temos corpos muito diferentes. E por isso que muitas vezes tem pessoas que têm um dia de vida. E a gente observa os corpos se decompondo dia a dia. Meu Deus. Que é o processo do envelhecimento. Ou seja, vai chegando cada vez mais próximo do dia de deixar. Sim. Seguir, tomara para cima, né? Mas interessante aqui na questão da porta, que tu perguntou, né? E ele fala ali nessa passagem de São Mateus, que ela é pequena e poucos encontram. E a gente começou falando no início sobre evolução. Sim, sobre renovação, sobre ano novo. Sobre virtude. Como é que tu cria uma virtude dentro de ti, te torna virtuoso, se não através do sacrifício, que é essa porta estreita? Por quê estreita? Porque tu tem que abdicar dessas coisinhas gostosas do nosso dia a dia. Exatamente. Daqui do mundão. Porque tu é um espírito dentro de um corpo material, num ambiente material. Então, esse corpo se identifica com o ambiente. Então, como tal, eles se atraem, eles se puxam, eles se gostam, né, se afinizam. E tu que é o senhor do cavalo, né, o dono do corpo, tu não pode deixar que o cavalo te leve para onde ele quer, por afinidade. Tem que ir guiando. Porque ele vai te puxar.
Ele vai te puxar. Para aquilo que ele gosta. Que é o que acontece, para aquilo que ele gosta. Né? Que é o que acontece. Então ele vai te puxando, ele vai te puxando. E às vezes chegou um ponto, que é aquilo que a gente diz, né, dos vícios, que quem domina é o cavalo. Uhum. Não é nem mais tu. Não é ele que te domina. Então, fazer esforços, mas é por isso que tem que ter aquela base sólida, aquela questão moralidade, aquela questão caráter, que vai te dizer, não, isso eu devo, isso não devo. Né? Eu me lembro, eu cito sempre, né, meu pai dizia, em italiano, né, ele dizia assim, me andaria de gosto, mas não me fa bem. Ele dizia assim, eu gostaria muito disso, mas isso não me faz bem. Mas ele tinha chegado nesse ponto de entendimento por sofrimento, por dor, por idade. É uma forma de aprender, né? Né? Então ele disse assim, eu gostaria disso, mas isso não é bom para mim. Então, por dor, por obrigatoriedade, ele aprendeu. E muitas vezes nós não precisamos passar por esses caminhos escabrosos para que a gente aprenda, né? A gente pode aprender através do quê? Entendendo aquilo que nos ensina Jesus. E aí a gente diz, mas então tu tem que largar de tudo. Não, negativo. Né? Nós não pregamos aqui a pobreza, né? Nós não pregamos aqui a miséria. Nós pregamos um Deus Pai bom e justo e um Deus de grandeza, de poder. Né? Então, como é que tu vai ajudar se tu não tem nem para ti? Como é que tu vai fazer a caridade se tu, digamos assim, não agregou perto de ti? É mais um pesando no lombo dos outros. Exato. Senão... Então, quer dizer, Jesus estraçalha tudo isso aí. Ele estraçalha tudo. Ele diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado tudo de acréscimo. Então ficam brigando por uma casa, por um pedaço de pão. Quando tu aprende, buscai o reino de Deus e a sua justiça é como funciona, o resto vai ser dado tudo de acréscimo. Até essas questões banais, né? Nós estamos num ambiente material, como tu disse, né? Então nós precisamos conviver com isso, nos utilizar desses equipamentos para aprender. Mas de uma forma... Não simplesmente... Utilizar tudo isso de uma forma altruísta, de uma forma boa, né? Servo bom e fiel. Uhum. Né? De uma forma útil. Sendo o guia desse ferramentaria toda que tenha. É que nem ele diz, sendo fiel depositário. Uhum. Né? Sendo fiel depositário. Ou seja, não é nada teu. Exato. E tudo que te foi dado... de acordo com... Tu usou de uma forma boa, tu usou de uma forma construtiva, né? Uhum. Então, sermos fiéis depositários é verdadeiramente entendermos, né, que nada é nosso e que verdadeiramente esse sacrifício, que também está escrito, todo sacrifício é agradável ao Senhor. Por quê? Porque se tu não te sacrifica, tu não vai entrar pela porta estreita. Muitas vezes até pela obesidade. Que também é uma perdição, né? O largo é o caminho da perdição. Eu tô me deitando, mas assim, às vezes tu pode, né? Se eu tenho, eu posso. Não, e a humanidade, né? E a humanidade nessa cegueira, hoje o nosso país já tem números alarmantes em relação à obesidade, em relação às doenças cardiovasculares, que é todas por excesso, né? De açúcar, sal, gordura. Industrializados ao extremo, que é tudo... Mas aquilo que a gente dizia... Escolhas. O bom é que eu sou tão esperto que quando eu chegar em algum lugar eu vou dizer para eles, é a culpa dos outros. E a gente acha que vai ter alguém que vai acreditar nisso. Meu, estou muito esperto, né? Mas vamos repetir então, vai lá de novo. Né? Porque Deus é um Deus de grandeza. Vai lá de novo quer dizer... mais uma oportunidade. Né? Então, é imprescindível, né, nós aproveitarmos essas situações, né, como forma de crescimento. E aquilo que a gente tem em cima dessa mesa, esses dois livros, né, que estão em qualquer lugar e que a gente pode ter acesso e tal, né, eles são básicos. Né? E outro dia teve
um cara que nos acompanha, né? Como é que a gente poderia dizer? Sim, um seguidor, não é um seguidor, mas enfim, ele disse, não concordo muito com a doutrina espírita. Né? Eu teria dito isso? Uhum. Não, perfeito, mas agora pega aquilo que a doutrina espírita tem de bom e agrega, né? E a gente vai ver que no fundo das coisas é que nem a matemática. Se tu não aprendeu as 4 adições, tu não vai fazer nada. Se nós não aprendermos o básico, que é amar, respeitar, fazer o bem, não tem religião que vai te salvar, né? É porque elas têm, essas palavras, elas têm o objetivo de nos aproximar. E através disso, de nós verificarmos que a gente fala Pai Nosso, significa que Ele é Pai de todos nós somos todos irmãos. Sim, porque ele diz, eu não concordo. Tá, mas tu não concorda comigo ou tu não concorda com o que está escrito? Então, quer dizer, eu acho que é um posicionamento quase egoístico nosso, de dizer, eu não concordo. Eu não concordo. Então, quer dizer, nós não estamos pregando nada que não seja diferente daquilo que é. Mas vocês falaram de uma forma, mas que isso te faça crescer, que isso te faça ver de outros olhos, porque tudo aquilo que tu pode passar para mim, eu aceito. Eu não vou ficar contra, desde que seja bom. E hoje nós só lemos a parte evangélica, Sim. que está lá em Mateus, que é igual para todos os cristãos. Mas a questão é a interpretação do que ele está querendo dizer com essas portas largas e estreitas. Por isso que Jesus diz, passa o padre e sai batido, né, cara? Não atende. E não atende. Porque conhecedor de toda a lei, se salvou. Pregava se aquilo. salvou pelos títulos que ele tem, teosóficos de conhecimento, né? Se salvou, então ele não precisa fazer mais nada. Negativo. Não é negativo. O outro lá que... fariseu. O fariseu que tinha conhecimento da lei também não atende. Agora vai o samaritano lá que não conhece nada, mas o samaritano ele está vivo, ele está atento àquilo que acontece ao redor dele. E como tal, ele faz o bem naquilo que ele pode. Ele não escolhe. Então, essa situação não me convém. Não é comigo. Não me interessa. Isso que não vai me dar voto, então não me interessa, vou adiante. Vai vir um outro atrás e vai fazer. Exato. Então, tu serve para nós? Né? Para Deus, nosso Pai, tu serve? Tu não serve. Porque tu serve só para ti. Para os teus interesses. Porque se tu servisse para nós, a estrutura espiritual, Deus, nosso Pai, tu não escolheria situações. Tu não escolheria momentos. Tu estaria pronto sempre a todos eles. Por isso que naquela outra parábola, lembra? Na parábola lá dos trabalhadores da última hora, né? Uns trabalham porque querem o reconhecimento do dinheiro. Outros trabalham porque têm um pouco de fé em Deus e sabem que todo bem feito é um bem que te retorna. E os outros trabalham, fazem porque estão prontos. Eles sabem que não é do que impõe, né? E sim é a situação que se impõe. A situação qual? Aquela situação se criou e tu vai ter que dar o teu melhor, meu amigo. As grandes oportunidades que a vida nos... Talvez aí que entre a questão espírita, né? Porque ela fala muito do momento da oportunidade criada e que tu, como espírito eterno, tu tem que aproveitar da melhor maneira para evoluir, para desagregar essa materialidade que mesmo no corpo espiritual a gente ainda carrega. Então, como é que a gente vai se elevar, vai para moradas mais elevadas se nós não nos habilitamos ou não nos credenciamos, como diz aqui, para isso? Então... Lê lá o subitem. O 4. Que um cara, eu acho que esse estava preocupado, fez uma pergunta para Jesus. Olha a pergunta. É o 4, né? Sim. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ou seja, depois do negócio da porta, né? Sim, você se preocupou, né? Sim, mas então tem alguém que consegue? Tem alguém que consegue? Aí Jesus responde, né?
Jesus ele respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos. Ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós, outros, sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Essa passagem está em São Lucas, também evangélica, né? Várias informações. Sim, e a gente sempre tem que pedir uma inspiração maior, né? Porque Jesus diz: tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Então não é pelos olhos materiais, não é pela mente que Deus entra, né? É pelo coração, é pelo sentimento. Então quando Jesus fala em porta, o que é uma porta? Né? É um divisor, né? Que tu sai de um ambiente, de uma situação, e tu entra para uma outra situação. Então Jesus diz assim: fazei esforços, a porta é estreita, a porta da verdadeira vida é estreita. Então ele quer dizer que essa porta é o quê? Esse advento da transformação é a morte, né? É a morte, é quando tu passa pela porta. Tu passou pela porta. Então, para passar pela porta, né, tu tem que fazer esforços para que, adentrando a porta, né, tu tenha feito aquilo que é o correto. E aí ele, para ilustrar tudo isso, aí o cara diz: mas então não vai ter ninguém que se salva. Aí ele diz: não, né, fazer esforços, né, porque vos asseguro que quando o pai entrar e fechar a porta, né, o que acontece? No sentido figurado, No né? sentido Ali, figurado que de Jesus, é que a morte ela é inexorável. Ela vai bater para todo mundo. E todo mundo vai ter que abrir essa porta. Aí tu chega lá no dia da morte, né? Tu tenta abrir a porta para estar junto dos eleitos, porque tu é um cara bom. E os caras vão te dizer: aqui tu não entra. Não te conheço. Não te conheço. Tu não fez Aí, nada para não, ele ser vai dizer: reconhecido. não, mas eu fazia palestra na casa espírita, né? Eu era um cara bom. Eu dei sapatinho velho lá para os caras, né? Ele diz: tchê, eu não te conheço. Eu não te conheço. Não que ele se imponha a te julgando, mas sim ele te coloca no teu lugar. E ele dá uma palavra linda e uma palavra-chave, né? Que é: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Iniquidade é uma palavrinha linda, né? Iniquidade é uma coisa assim, ó. É uma coisa, tu faz uma coisa errada e tu considera que ela não é tão errada. E aí as pessoas continuam fazendo aquilo achando que não é errado. Um exemplo: o cara vem, ele pega teu celular e diz assim: perdeu. Né? Mas por que ele te diz perdeu? Ele não te roubou. Na cabeça dele, ele não está fazendo uma coisa errada. Ele tem direito a isso. Exato, porque tu tem e ele não tem. Tu tem um lance bonito e ele não tem. E ele se acha no direito de ter aquilo que tu tem. Isso é iniquidade. É tornar, deixa eu ver se eu consigo. É tornar, né, uma coisa. Um erro como certo. Exato. É tomar uma coisa. Vamos ver se tem.
É que às vezes... Ó, a iniquidade é algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça e à igualdade. A iniquidade... Deixa eu abrir mais. A pessoa, ela está dentro de um sistema. Eu vou um outro exemplo para que a gente entenda. Uma criança que foi educada numa casa, numa família onde existia a mentira, onde existia vários fatores negativos, maus, né? Quando ela for uma adolescente, ela vai fazer isso. Ela vai repetir. Mas ela não tem consciência. Uhum. Então, para ela, isso não é uma coisa má. Mas qualquer pessoa, digamos assim, ela está madura hoje. E ela continua mentindo. Né? Qualquer pessoa de bom senso que chega para ela e diz assim, tu acha que isso que tu está fazendo é certo ou errado? Se ela pensar um pouco, se ela discernir, ela vai dizer, está errado. Porque ela vai ver as consequências que está gerando. Exato. Esse tipo de atitude que E ela por isso que fazendo. Jesus diz, autores de obra de iniquidade. Tipo, não vem te fazer de louco para cima de mim. Por quê? Porque lá naquele lugar vai estar Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, no mundo espiritual, ele está permeado de espíritos. E quando tu adentra ao mundo espiritual, né, tu tem acesso à própria espiritualidade. Então tu vai ver espíritos bons, né, espíritos felizes, porque trabalham, e tu vai ver espíritos sofredores, praticamente no mesmo ambiente, né? Iguais a ti, né? Iguais a ti, porque tu também é filho de Deus. E aí que tu vai, que entra, que dá essa batida terrível, onde que tu vai ver os bons, onde que tu vai ver os ruins, onde que tu não vai ser aceito, onde que tu vai haver onde vai haver choro e ranger de dentes, e onde tu vai ser expulso. Não é que tu vai ser expulso, tu não tem Tu não mérito. vai conseguir entrar, né? Tu não vai conseguir entrar. Não vai participar do... Tu não vai participar. Porque o que ele diz aqui, ó, vários procurarão por ela entrar e não o poderão. Não o poderão. Ninguém vai te barrar, é tu que não vai poder estar. Não, mas eu contei aquela piadinha. Né? Não, mas eu... que tem um hippie, né, que quer entrar no céu. Tem um hippie que quer entrar no céu todo cheio de tatuagem e tal, cabelão. E aí ele vai lá, tem São Pedro e São Pedro diz, negativo, tu não vai entrar. Aí ele olha assim por cima do ombro de São Pedro e vê Jesus lá sentado. Que Jesus tinha um cabelão também, né? E aí ele diz, tia, mas e aquele lá como é que entrou? Diz, somos da mesma turma. Ele diz, não, aquele lá é filho do dono. Então, quer dizer, não é pelo fato de tu conhecer as coisas que as coisas tu vai te colocar lá. Aquela parábola do rico, né? Sim. Aquela lá é bem explicativa nesse sentido também, que ela diz, não, quem está lá não vem para cá, quem está aqui não vai para lá. Exato. Então, e é por isso que aquilo que a gente começou falando, né? Que a gente está no caminho, então a gente ainda pode não empurrar com a barriga para frente, depois eu vejo, mas começar a trabalhar agora, se a gente acredita que isso aqui tem esse fundamento de verdade, para, quem sabe, no dia de atravessar a porta, a gente consiga pelo menos ficar embaixo do beiral dela um pouquinho, para dizer, tô quase. Mas vamos ler outra do Evangelho, que nós estamos no nosso tempo, para começar esse ano assim, evangelizados, Sim. né? Com bastante Evangelho. Vai no 6 lá, que é Mateus, capítulo 7, 21, 22 e 23. Que essa aqui também Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aí vem então a passagem evangélica. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é a tua vontade, os teus interesses. Não é a tua, não é a minha, é a Exato. dele. Naquele momento que tem o cara ali na estrada, quase morto, o que impera? A tua vontade ou a vontade de Deus?
É a vontade de Deus. E por que tu não fez? Porque todos aqueles que não fazem a vontade de Deus não vão entrar. E acabou. Sim, porque tu tá alimentando outra E coisa. nós continuamos negociando. Ó, Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. De novo, lá em São Mateus, né? sim, porque no mundo material, no mundo onde a gente está, tem muita coisa que tu pode fazer, né? Deve. Não, é até de forma mascarada. Uhum. Porque ele diz aqui, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós profetizamos, né? Então, quer dizer, tu fez que nem nós, eu dei palestra, dei o sapatinho, papapá, eu acho que eu estou salvo. Mas em vez disso, não. Eu usei essas coisas para me promover, Me garantir. para me garantir, mas não que meu coração estivesse junto, fazendo a vontade do Pai, atendendo a lei, Uhum. sendo submisso a uma ordem maior, que são os nossos interesses. Então, feliz ano novo a todos, né? Que seja um ano assim de crescimento, de oportunidade, um ano de construção, onde cada um de nós possamos construir dentro de nós o reino de Deus. E que nesse reino brote o bem, brote o nosso nome, né? Ou seja, aquilo que cada um de nós faz em prol ao seu irmão. E aí nós possamos dizer em alto e bom tom, né? Eu fiz o meu melhor naquilo que eu pude. Então, que essas novas oportunidades que a vida traz a cada um, sejam elas utilizadas, né, de uma forma humana, de uma forma cristã, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. E estaremos aí o ano inteiro, né, se tiverem sugestões, dúvidas, perguntas, nós estamos aí. Muito obrigado e vamos lá. É isso aí, né? Que a gente consiga, no decorrer de mais um ano, aflorar em si mesmo essas potencialidades, porque a ninguém, Deus não pede para ninguém fazer mais do que tem capacidade. Se Ele te dá uma ferramenta, é para usar essa ferramenta. Ele não quer que tu use aquilo que tu não tem. Então, essa é a ideia da vida, é colocar em prática todas as potencialidades que nós carregamos. E fazendo isso, nós iluminamos a nós e ao nosso redor. Então, que essa seja a nossa proposta, né, de 2026. Obrigado a todos pela companhia. E ainda temos mais uns minutos ali pela rádio para quem quiser acompanhar. Até lá.